Bom dia a todos, aos que estão presentes aqui, também a quem nos assiste através da transmissão do Facebook. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de culto, onde nós iremos louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Que o Espírito Santo esteja sobre nós hoje para que nós possamos nos fortalecer na fé e viver uma vida que agrada a Deus também através deste culto. Nós iniciamos esse momento de culto fazendo a invocação. Eu convido aqueles que puderem se colocarem de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos na fé, infelizmente pecamos diariamente contra a vontade de Deus, das mais diversas formas possíveis, e esses pecados nos afastam de Deus e de sua santa vontade. Mas Deus, da sua infinita misericórdia, promete que todo aquele que confessa o seu pecado, certamente recebe o verdadeiro perdão em Cristo e a paz com Ele. Sendo assim, diante de Deus, convido a todos a confessarmos os nossos pecados, confiando que Deus nos ouve e nos oferece o seu perdão. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu pergunto, é esta a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados
creem em Jesus Cristo e têm sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se isto é verdade, confirmem dizendo sim. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. E tendo ouvido a confissão que fizeram, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos a nós entoarmos o Salmo 26, que será lido de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Salmo 26. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do Teu altar, junto com os que Te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das Tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a Tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de Ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos nas reuniões de adoração. Eu louvarei a Deus, o Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Todo-Poderoso Deus, Teu Filho sofreu a agonia e a vergonha da cruz de boa vontade, para a nossa redenção. Concede-nos coragem para tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo onde Ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. A leitura da epístola para este culto está registrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 21. Romanos 12, versículo 9. Assim está escrito: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito.
Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Até aqui a leitura. A leitura do Evangelho, que também servirá de base para a nossa reflexão de hoje, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 21 até o versículo 28. Eu convido aqueles que puderem a se colocarem de pé em reverência ao Santo Evangelho. Mateus 16, versículo 21. Assim está escrito. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem.
mostre regenerador. Dos povos, vera convenção, dai-me pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho lido há pouco nos mostra um diálogo que aconteceu entre Jesus e os seus discípulos, momentos após Pedro ter confessado que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Relembrando um pouco do último culto, nós vimos que Pedro confessou que Jesus era, de fato, o Messias, o Salvador dos homens. E esta confissão foi revelada por Deus, é o fundamento da igreja verdadeira. Ou seja, Cristo é o Messias, significa ser que Cristo é o fundamento. No entanto, Jesus pede para os seus discípulos não falarem para os outros que ele era o Messias, para evitar que as pessoas que tinham uma expectativa errada no Salvador tentassem impedir que ele cumprisse a sua obra. Parece um pouco estranho esse pedido, mas o texto lido hoje nos dá uma boa explicação do porquê isso deveria ser mantido em segredo. Pelo menos, deveria ser mantido em segredo até o momento em que a obra de Jesus estivesse concluída. Logo após a identificação de Jesus como Messias, o próprio Jesus começa então a falar sobre a verdadeira obra do Messias. No entanto, a obra de Jesus vai contra o pensamento judaico do Messias que estava na mente das pessoas e também em alguns dos discípulos. E Jesus diz que ser o Messias implica em sofrimento. Não tem nada a ver com ser um rei glorioso na terra. Ser o Messias significa ir para Jerusalém, sofrer e morrer, e então ser ressuscitado ao terceiro dia. Essa afirmação trouxe espanto para os discípulos, e mais uma vez o menino Pedro, impulsivo, repreende a Jesus. Que Deus não permita que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Pedro, assim como os demais, não conseguem aceitar que Jesus iria sofrer e morrer. Ele não merecia isso. Eles não queriam deixar que Jesus passasse por algo tão ruim. Eles o amavam e respeitavam. Pedro aqui, ele tenta agir como um amigo que protege do perigo. É o que se espera de um amigo de verdade, que deseja o bem para quem está ao seu lado. Porém, esta atitude de Pedro não é nada boa. Pedro, mesmo tendo confessado que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, ainda não havia entendido o verdadeiro significado da confissão que ele mesmo fez. Ele tinha sim confiança em Jesus. No entanto, não tinha a compreensão correta sobre o que Jesus veio fazer no mundo. A resposta que Jesus dá para essa atitude de Pedro é ríspida, chega até a assustar. Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Palavras duríssimas, mas que eu gostaria de comentar alguns aspectos a respeito. Outras traduções do texto bíblico, que a maioria deve conhecer, trazem a expressão arreda-te de mim. O que não faz também muita diferença, pois na realidade dizem a mesma coisa. Essas duas traduções vêm de um termo grego que significa
que tem algo no caminho que está sendo atrapalhando para você seguir adiante, que tem algo sendo utilizado, essa expressão é utilizada para fazer com que alguém saia da sua frente porque está atrapalhando. E era exatamente o que Pedro, mesmo muito bem intencionado em proteger o seu amigo, estava fazendo. O mesmo Pedro que antes foi chamado de pedra por ter confessado que Jesus é o Messias, é agora chamado de pedra de tropeço, pedra que fica no caminho de Jesus. Outro aspecto interessante para a nossa reflexão é o termo Satanás. Jesus não está chamando Pedro de diabo, muito menos afirmando que ele estava possuído, mas Jesus critica a sua atitude em querer tirar Jesus da cruz. O termo Satanás significa também adversário, ou seja, qualquer coisa que vá contra o plano de Deus em salvar a humanidade se torna um adversário. Por outro lado, é importante lembrar que o diabo já havia tentado Jesus. Quando levou no deserto, quando Jesus estava jejuando, o diabo aparece para ele e tenta desviá-lo do seu caminho, tentar fazer usar o seu poder de Deus para se livrar daquele sofrimento. Mas Jesus foi firme no seu propósito. E aqui nessa atitude de Pedro, Jesus viu também mais uma tentação. De uma certa maneira, o diabo, o pecado, o mundo, através de Pedro, tentando tirar Jesus do caminho da cruz. Jesus vê nisso uma atitude diabólica. E é por isso que Pedro se torna uma pedra de tropeço. Porque não estava pensando como Deus pensa. Não que nós podemos pensar exatamente como Deus pensa, mas Pedro estava vendo a obra de Cristo de uma visão puramente humana, não levando em consideração o verdadeiro propósito eterno e espiritual. Mais uma vez, o diálogo começa com Pedro e depois Jesus dirige o ensino aos discípulos, assim como no texto da semana passada, quando falamos do ofício das chaves. E Jesus diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Seja pronto para morrer como eu vou morrer, em outras traduções também pode ser traduzido como pegue a sua cruz e siga-me. Essa fala de Jesus é algo que precisa ser feito com urgência, é fundamental para nós. E o que Jesus nos diz é o seguinte: negue essa ideia de autojustificação, de que você é capaz de se salvar. Quantas vezes em nossas vidas nós somos como o impulsivo Pedro? Queremos que tudo seja feito da forma que nos agrada e às vezes até vamos contra a palavra de Deus para que nossos desejos sejam atendidos. Quantas vezes em nossas vidas nós nos sentimos autossuficientes? Achamos que porque algo não saiu como planejamos, Deus nos abandonou? E por causa disso, às vezes somos tentados também a desprezarmos a Deus e a sua palavra. O ser humano não aceita ser dependente de Deus. Não aceita não ser o dono do seu próprio destino. E o pecado que está em nós faz com que muitas vezes coloquemos a nossa confiança em nós mesmos. E não é de hoje que a obra de Cristo é desprezada. E isso acontece de diversas formas. Muitos homens dizem acreditar que Jesus é seu Salvador, mas que para ter salvação é necessário também acrescentar coisas para ser aceito por Deus. Jesus salva, mas você precisa ofertar em dobro. Jesus é o Salvador, mas você tem que fazer essas promessas. E nessas e outras, o ser humano acaba deixando de lado a obra de Cristo para confiar em suas próprias ações.
ou até mesmo confiar em deuses criados pelos homens, horóscopos, simpatias, mandingas, estátuas. Jesus ensinava o tempo todo para os seus discípulos sobre a sua obra, sobre o reino de Deus. Mas bastou Jesus afirmar que uma situação ruim aconteceria com ele, para que Pedro nem se importasse com a ressurreição que Jesus anunciou. É por isso que o discurso de Jesus chama os seus discípulos a cada um pegar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz é uma expressão muito usada hoje em dia para explicar qualquer sofrimento que nós temos no mundo. No entanto, a cruz significa seguir Jesus. E seguir Jesus traz consequências na vida. Perseguições, zombarias, deboche, desprezo. Já na época do apóstolo Paulo, as pessoas já diziam que era loucura crer em um Deus que morre para salvar o seu povo. Mas é justamente na morte de Jesus é que nós somos resgatados. Cristo pagou o preço da nossa culpa com a própria vida. E crer nisso é o que nos garante a salvação. Jesus termina o seu discurso dizendo: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? E essa mesma pergunta Jesus faz para nós hoje. Meu filho, de que adianta sermos amados pelo mundo, fazermos o que quisermos de nossas vidas e vivermos uma vida de prazeres momentâneos desse mundo, se no fim dessa vida você perder a sua alma? Querida igreja, Cristo nos convida a refletirmos sobre a nossa vida, sobre em quem colocamos a nossa confiança, a nossa fé. Cristo nos chama a deixarmos de lado as nossas preocupações e entregarmos totalmente as nossas vidas nas suas mãos, pois Ele nos protege e cuida de cada um de nós. No mundo nós ainda teremos muitas aflições, problemas, dificuldades, mas tenham confiança naquele que venceu até mesmo a morte e que nos garante que todos nós também seremos ressuscitados no dia do juízo final. E Jesus diz ainda: pois o Filho do Homem, o próprio Cristo, virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Essas palavras para algumas pessoas podem até se assustar. No entanto, para aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, confiam nele, essas palavras são conforto e consolo. Pois quando chegar o dia do juízo final, Cristo vai perguntar para cada um de nós: meu filho, você crê em mim? E para todos aqueles que a resposta for sim, Senhor, de toda a alma, de todo entendimento, eu creio que Tu és o meu Salvador. Nada do que eu fiz foi correto, mas eu confio no perdão que Tu conquistou. Para essas pessoas, a salvação está garantida. Que Deus, em Sua infinita bondade, fortaleça a cada dia mais a nossa fé, nesta esperança de que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E que nós possamos fazer aquilo que nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, viver baseados nesse amor que Cristo deu para cada um de nós, amando uns aos outros e fazendo o que for possível para termos uma vida em paz com os nossos irmãos, porque a nossa paz com Deus já está garantida através da obra de Cristo. Amém. Nos coloquemos em pé, nós cantamos o ofertório. Crê-me, ó Deus, com puro coração.
se assentar. Durante o cantar do próximo hino, todos aqueles que trouxeram a sua oferta de gratidão a Deus podem deixá-la perante o altar. Neste momento nós iremos falar com o nosso Deus em oração e levar até Ele nossos pedidos de súplicas e também nossos agradecimentos. Iremos agradecer especialmente pelos aniversariantes dessa semana, a Dilcineia, o seu marido também faz aniversário um dia depois, a Ana Paula, e também agradecer pelo nascimento do filho do pastor Juan e da Lidiane, o Sebastião, que nasceu nessa última semana. Iremos agradecer também pelas recuperações. Oramos em favor do Lucas Neves, há um tempo atrás, que estava com leucemia, e agora ele conseguiu um doador, foi feito o transplante, ele está se recuperando. E também oraremos agradecendo pela dona Inites. Iremos também pedir para que Deus abençoe aqueles que estão doentes, especialmente pela Patrícia Oliveira, que irá fazer um transplante essa semana, pela Beatriz e pela sua mãe e seu padrasto, a neta da Dalila, que está passando por dificuldades por causa do Covid. Iremos orar também em favor da Estelamar Hartke, do Mário, a Sandra, o Anderson e da Leda, do Dilson, a Denise e do Mateus, que estão também com problemas de saúde. Iremos orar também pelo José Borges, o pai do Haroldo, que está passando por dificuldades também. E também pelo Edir Moraes, que sofreu um infarto nessa última semana. Nós vamos orar para que Deus abençoe a cada um desses nossos irmãos e, se for da sua vontade, restaurar-lhe a saúde. Assim como cada um está, nós falamos com Deus em oração. Senhor Pai Celestial, nós, teus filhos adotivos em Cristo, estamos reunidos em tua casa de oração. Trazemos-te nosso louvor e adoração por nos aceitares como teus filhos através de Cristo nosso Senhor. Agradecemos-te pela graciosa bênção de nos conceder o conhecimento da salvação. Confessamos que não merecemos o teu poder salvador. Não fomos justos e nem agimos retamente. Desobedecemos as tuas leis e profanamos o nosso dia de descanso. Não guardamos a tua santa aliança. Por causa da nossa falta de amor para com aqueles que não são da nossa nacionalidade,
Deixamos de espalhar o Evangelho para muitas nações. Falhamos em repartir as migalhas que caíram da mesa do Mestre. Procuramos obter o teu favor com ofertas e sacrifícios, mesmo sabendo que nossas obras não podem alcançar tal feito. Por estas e outras transgressões, pedimos o teu perdão. Anima-nos com o teu Espírito Santo, para que mais adequadamente possamos expressar nossa gratidão e nosso louvor. Move-nos para repartirmos o teu poder salvador com todas as pessoas. Ajuda-nos a recebermos bem os estrangeiros e estranhos em nosso meio, e estende para eles a mesma misericórdia que tu nos concedeste. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o nosso egoísmo e discriminação. Muitos são os motivos, Senhor, que nós temos para te agradecer. Te agradecemos pela salvação que nos deste, por todas as bênçãos que em rica medida tu derrama sobre nós. Te agradecemos especialmente, Senhor, por aqueles nossos irmãos que mais uma vez puderam comemorar aniversário. Que tu, Senhor, continue derramando sobre eles as tuas bênçãos, adicionando cada vez mais dias em sua vida, e que eles possam sempre viver confiando no teu poder e no teu amor. Especialmente, Senhor, oramos pelos aniversariantes, a Dicineia, a Ana Paula, e também, Senhor, te agradecemos que tudo correu bem no nascimento do pequeno Sebastião, filho do pastor Juan e da Lidiane. Abençoe essas pessoas e também abençoe ao pequeno Sebastião e a sua família, para que ele possa crescer com saúde e crescer também na fé que vem de ti. Te agradecemos, Senhor, que tu ouviste as nossas orações quando oramos em favor das pessoas que estavam enfermas, especialmente pelo pequeno Lucas e pela dona Inites. Continues derramando as tuas bênçãos sobre eles na recuperação dos seus problemas de saúde. Muitas são as dificuldades que nós enfrentamos em nosso mundo, problemas financeiros, problemas de trabalho, problemas de relacionamento e também problemas de saúde. Te pedimos, Senhor, que esteja ao nosso lado, nos pegando pela mão e nos guiando pelo teu caminho, para que mesmo em meio ao sofrimento nós possamos continuar confiando que tu nos amas e que estás ao nosso lado. Te pedimos, Senhor, que abençoe aos irmãos que estão enfermos, especialmente a Patrícia, a Beatriz, a sua mãe, seu padrasto, a Estelamar, o Mário, a Sandra, o Anderson, a Leda, o Dilson, a Denise, o Mateus, o Senhor José Borges e também o Senhor Edir Moraes. Tu sabes, Senhor, o que cada um desses teus filhos necessita. E se for da tua vontade, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, restaura-lhes a saúde. Entregamos as vidas desses nossos irmãos nas tuas mãos, assim como também entregamos as nossas vidas, para que tu faça delas o que te apraz. Confiamos no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que abençoe ao nosso país. Nossos governantes estão passando por muitas dificuldades, a corrupção dentro dos seus corações tem os feito cometer atos ilícitos e que desagradam a população e que não ajudam o teu povo a viver em paz. Derrama sobre eles também o teu Santo Espírito, para que eles possam seguir uma vida que seja direita e que faça de fato o seu trabalho em cuidar do teu povo. Em nome daquele que nos proclamou liberalmente a tua misericórdia, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é que nós oramos, pedimos e agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós.
O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém, amém, amém. Congregação, pode se sentar. Chamo bem-vindos mais uma vez a todos que estão presentes, também que nos acompanham através do Facebook. Que Deus abençoe a semana de cada um. E nós temos alguns recados. No próximo sábado, às 19 horas, nós teremos uma noite artística dos jovens do distrito. Essa noite artística acontecerá de forma online também, igual a live que foi feita alguns meses atrás, e será transmitida pelo YouTube, e o link será enviado para todos os grupos e todas as pessoas que desejarem receber. Nós temos nosso estudo bíblico online na próxima quinta-feira, assim como vem fazendo nas últimas semanas. Tem sido uma experiência muito legal, o pessoal está participando, a gente está interagindo, então é online, mas é ao vivo, é presente, com todo mundo conversando junto, tirando dúvidas também. Pelo Facebook da congregação, se alguém desejar também pode falar comigo, a gente manda os links e acessa lá. Nosso próximo culto é no dia 6 de setembro, no próximo domingo, às 9h30, mesmo horário de hoje. Ainda continuo marcando visitas pastorais, visitas para levar Santa Ceia para quem não pode estar presente nos cultos, aos enfermos, aos idosos, que também são recomendados que não participem presencialmente, podem entrar em contato comigo. Se vocês também que estão presentes conhecem alguém que deseja uma visita, pode conversar comigo também, que a gente agenda e marca isso aí. E lembrando para aqueles que ainda não fizeram o seu recadastro, que peguem uma fichinha na saída ali e deixem os seus dados para a gente poder atualizar o cadastro da congregação. E nós temos alguns visitantes no culto hoje. Aos membros da congregação, nós temos uma senhora aqui à nossa direita, uma aqui atrás e mais duas ali no fundo. Por favor, deem uma cotoveladinha neles, pessoal da congregação, recebam bem essas pessoas e desejem a todos a bênção de Deus. Presidente, temos algum recado? Opa, que o seu Antônio já levantou. Eita, vindo limpeza aí. Bom dia. Não é nenhum recado, só solicitação. A Santa Casa de Misericórdia de Lima, ela está precisando de doadores de sangue. Na sexta-feira estive lá, na parte da manhã, apenas um doador. Fui eu. Então eles pediram para divulgar tanto na igreja quanto nos trabalhos que possa doar. Quem já é doador e está no tempo de doação, o faça. Quem nunca doou, se quiser fazer, tem as informações ali, eu aqui no mural aqui da igreja, na Ivana atrás, porque é de extrema necessidade. Muitas pessoas têm medo de doar sangue por causa da Covid, mas não deixe que o medo da Covid seja maior que a necessidade daquele que está precisando de sangue. Então, quem nunca doou e queira doar, faça. Não dói. Dá medo para quem não doou, mas quem já está com a agulha, é fácil. Então, façam esse gesto. É necessário. Precisamos. E aqueles que já doam em outros locais, procurem aqueles locais que vocês estão acostumados a doar para assim o fazer. Que é necessário, tá bom? Se Antônio tem uma informação sobre os congressos. Congresso de Servos e Livros que vai ter agora. Irmã da congregação, bom dia. Feliz em poder estarmos juntos nessa manhã, coisa boa estarmos reunidos na casa do Senhor. Passamos tanto tempo meio distante, não distante, espiritualmente de coração, nós somos como uma estrela, né? Noite nublado, céu nublado, ele não está vendo, mas ela está lá. Eu não sabia que cada um das gente estava, que o nosso pastor estaria aí orando pela gente, mas a gente está muito feliz em poder estar junto. Como vocês sabem, nós deveríamos ter tido um congresso agora em novembro, nós estamos praticando congressos juntos, servas e leigos, e esse ano, por recomendação das autoridades sanitárias, nós não fizemos aglomeração e não tivemos congresso. Portanto,
foi estendido o mandato, por isso eu ainda continuo presidente do distrito do Departamento de Leigos. Toda a diretoria foi, com exceção de alguns que o chamado de Deus não está mais conosco, mas os que estavam continuarão. Então eu quero falar sobre isso. Mas eu queria antes dizer para vocês uma mensagem intuitiva. O que é uma mensagem intuitiva? Nós não temos por hábito dizer que recebeu de alguém esse direito. Eu ainda não tive. Pode ser que tenha um dia. Por enquanto eu não tive esse direito. Então ela é intuitiva, é uma mensagem que vem de dentro de mim. Eu queria dizer a vocês, irmãos, nessa manhã, que ao me levantar me deparei com isso, que devemos valorizar assim tudo que temos, o que ganhamos, o que compramos, então temos que valorizar muito. Nós não devemos, podemos nos orgulhar, mas não devemos se vangloriar daquilo que temos, porque tudo que temos foi dado por Deus. Tudo que conseguimos é benefício de Deus. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para que nós prestássemos atenção e valorizássemos um pouco mais aquilo que temos. Porque muitas vezes, por falta de atenção, por inoperância nossa, ser humano, nós perdemos coisas que poderão nos fazer falta no futuro. Por exemplo, uma boa amizade vai nos fazer muita falta, e principalmente a fé. Por isso eu queria reforçar para vocês a palavra que diz que orar sempre vai fazer bem, mas vigiar é imprescindível. Então, vamos vigiar, orar para que não percamos e vigiar para que possamos recuperar antes que vá definitivamente e venha nos fazer uma falta no futuro, principalmente a nossa fé. Era essa a minha mensagem. Eu quero dizer para vocês que hoje estaremos fazendo uma reunião pela internet também, claro, para os últimos detalhes da nossa live no dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro, às 16 horas, estaremos promovendo uma live que vai ser efetuada lá em Copacabana, pela equipamentos que vai nos favorecer isso. Então, leigos e servas estarão. E no poder desse período, nós estaremos comunicando a vocês tudo que está acontecendo, todos os preparativos e o link para que possa, aqueles que tiverem interesse, assistam a nossa live. A nossa live vai falar do que estão fazendo as servas e os leigos do nosso distrito. E quem sabe, talvez, alguma coisa de âmbito nacional, uma vez que eu sou conselheiro da Liga Nacional de Leigos. Se vocês me permitirem, eu vou falar alguma coisa sobre a Liga Nacional também nessa live. Era isso que eu queria, que Jesus permaneça no coração de cada um e que também não me abandone, que eu não abandone através da minha fé a nossa amada igreja. Bom dia a todos. Obrigado, São Antônio. Então, desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, tenham todos uma abençoada semana. E para encerrarmos esse momento de culto, nós cantamos o último hino.